Olá, sejam bem-vindos à segunda temporada do Estúdio Empório Design, o podcast oficial da Empório Design. Nós estamos aqui com o arquiteto Thales Zago. Seja bem-vindo, Thales. Sou eu que agradeço o convite da Empório, o seu convite, Gliciane. Estou muito feliz aqui estar aqui hoje para a gente lembrar um pouquinho da nossa história, que é, na verdade, a história da Empório Design é meio que uma extensão da minha história, pelo tempo que a gente já está atuando aqui no Tocantins há mais de 18 anos. Com certeza. Nós vamos falar um pouquinho sobre a história do design de interiores aqui no estado. E nós, como precursores, né, Thales, a gente tem muita história para contar e para compartilhar com todos vocês. Então, Thales, assim, quando você decidiu fazer arquitetura, quanto tempo está no mercado? Conta para as pessoas que nos assistem hoje um pouquinho da sua história. Então, quando eu penso na arquitetura, eu penso que pode parecer pretensão minha, mas eu nasci arquiteto. Quando eu falo nascer arquiteto, é já ter o olhar para a arquitetura desde muito cedo. Sempre desde criança eu gostei de desenhar e desenvolver projetos, né? Eu acho que o ambiente também familiar me conduziu para essa profissão. Uma vez que na minha casa sempre existiam revistas de decoração, de arquitetura, e eu sempre me interessava por essas revistas. E também nas feiras de ciência da escola, os meus projetos sempre eram maquetes de residências, que naquela época tão pequena eu já imaginava essas casas. E o meu contato também com a profissão, com o profissional, o arquiteto, aconteceu por volta dos 8 anos de idade. Foi quando eu entendi que existia um profissional que cuidava das casas, que elaborava projetos de residências. Foi quando eu decidi a minha profissão. Então, aos 8 anos de idade, eu decidi que eu seria arquiteto. E de lá até hoje, é uma realização de um sonho. E quando eu falo realização de um sonho, é de um sonho de criança. Bacana, e esse sonho está muito atrelado também a propósito. Sim. Né, ao meu propósito. Então eu entendo que eu não me vejo sem ser arquiteto. Arquiteto é meio que uma extensão também em todas as minhas camadas, né, das minhas relações. Então é isso, eu acho que a arquitetura ela está dentro da minha vida desde muito cedo. E hoje, sendo arquiteto e reconhecendo o nosso trabalho de pioneirismo na arquitetura de interiores, no desenvolvimento do design de interiores do nosso estado, eu sou muito feliz de fazer parte, de contribuir para essa realidade hoje da nossa cidade, do estado do Tocantins. Bacana. O legal é que a história da Empório Design com a história da vida profissional do Thales, ela se mistura em vários aspectos. Por exemplo, assim que em 2006, nós abrimos a loja Empório Design. O Thales sempre participou ativamente, dando ideias, sugestões, né, Thales? Thales sempre foi um arquiteto, assim, à frente, com um pensamento muito de evolução, de crescimento. Então, ele me ajudou bastante. E eu me lembro que o Thales, era recém-formado, chegando para Palmas, e eu tinha intenção de fazer uma loja definitiva. E o Thales se propôs a fazer o projeto, né, Thales? Aqui da sede definitiva da Empório Design. É isso, a loja da Empório, ela é de 2006. Eu formei em 2005. Então, quando comecei a atuar de fato como profissional dentro do segmento da arquitetura, foi junto com a Empório. Sim. E a Empório também, ela veio ao encontro de uma necessidade da época. E foi vanguarda ao trazer mobiliários de alto padrão, a fornecer para as pessoas, para os cidadãos de Palmas, uma opção de mobiliário com design, com valor, com qualidade, com excelência. Porque, Gleice, eu fico pensando aqui nos bastidores, enquanto a gente estava conversando, sobre essa trajetória, o que de fato nos motivou. E assim a gente consegue entender que a história de Palmas, da ocupação de Palmas, de como Palmas ela foi se desenvolvendo enquanto cidade, a Empório nasceu realmente focado nessa realidade, que tem a ver também com a minha vida profissional. De que maneira?
Palmas, se a gente for pensar aí ao longo da história, ela vem no desenvolvimento ali em meados de 88, foi quando o estado do Tocantins se dividiu, né? O estado de Goiás dividiu e se criou o estado do Tocantins. Em 89 se instala a cidade de Palmas. Em 90, até então Miracema era a capital provisória, Palmas começa a se movimentar, a receber os seus moradores. Então eu falo que a década de 90 até 2000 foi uma consolidação da arquitetura em Palmas. De que maneira? Os grandes edifícios públicos foram criados, as casas foram sendo habitadas, as quadras foram sendo, né, construídas, e as pessoas elas vinham para Palmas com o interesse de quê? De fazer uma vida, de ganhar dinheiro, mas não tinha interesse em permanecer na cidade. E isso também se refletia nas construções da época, que na maioria das vezes eram casas provisórias, as famosas edículas. Se tudo desse certo para aquelas famílias, elas construiriam a casa na frente. Se não desse certo, era uma construção provisória do qual não gastaram muito. Sim. Quando a gente entra aí nos anos 2000, a gente vê que muda o cenário da arquitetura e começa a surgir o design de exteriores. Por quê? As casas começam a ter uma melhor qualidade. Os profissionais começam, de fato, a desenvolver projetos residenciais, então sai um pouco da esfera ali pública e vem para os projetos residenciais mais elaborados, porque as famílias entenderam que aqui era o lugar que elas queriam ficar, de fato ter os filhos e constituir a família aqui, né? Escolheu Palmas para viver. E meados de 2003, 2004, eu imagino que foi muito esse crescimento voltado muito para os interiores das casas, para as percepções desse espaço. Sim. E eu acho que a Empório Design definitivamente nasceu dessa necessidade, né? Em 2006, exatamente quando a gente já percebia esse movimento das pessoas fazendo suas casas definitivas e buscando outros mercados, porque aqui realmente naquela época não tinha uma loja de alto padrão, mobiliário de excelência, não tinha realmente opção desse segmento. E foi quando surgiu o Empório Design, com essa necessidade de atender esse cliente, esse morador de Palmas, que estava buscando esse mobiliário diferenciado. E quando a gente fala que a nossa história também se coincide, né, Gleice, é porque, como eu formei pela PUC de Goiás em 2005 e retorno para Tocantins, que eu sou de Paraíso, Tocantins, então retorno para Palmas e começo a desenvolver meu trabalho aqui visando esse olhar para o interior. Sim. Eu falo que como arquiteto, eu não seria um arquiteto completo se eu não tivesse esse olhar também para o detalhe, esse olhar também para o interior, porque afinal de contas, a arquitetura também está totalmente linkada ao design de exteriores. O design de exteriores, a arquitetura de exteriores é que traz a funcionalidade, a beleza, e é o espaço que de fato a gente usa. Sim. E totalmente integrado à arquitetura, isso traz com que o projeto se torne mais completo. Então, quando a gente começa a desenvolver um trabalho onde a gente une a arquitetura e o design de interiores em projeto, a gente busca o quê? Uma excelência na qualidade de vida das pessoas. Sim, sim. E automaticamente também trazendo beleza para a vida das pessoas. Por isso somos pioneiros nesse sentido, porque a gente trouxe para o mercado local uma realidade até então desconhecida. Verdade. Desde o olhar, a condução do cliente para esse olhar para o interior, como também de parceiros que realmente acreditam nesse mercado, que acreditavam nesse mercado, Sim. que é o caso da Empório. Sim, eu me lembro, Thales, na época, por exemplo, a gente começou com o projeto Vitrine Empório, na época, algo assim extremamente inovador. Você foi o primeiro, né, a participar da vitrine e fez uma homenagem lindíssima. Conta aí pra gente, Thales, como é que foi? Então, com essa necessidade que vem devido à demanda, né, por esse mercado de interiores, a gente foi desenvolvendo junto com a Gleiciane ações, né? E uma das ações que a gente foi trazer foi essa coisa da vitrine, né? Trazer para a loja um conceito de vitrine. Então a gente trouxe, na época a gente fez uma vitrine em homenagem a Coco Chanel,
onde o tema da vitrine era uma célebre frase que ela sempre falava, que moda sai de moda e estilo jamais. Sim. Que é uma linguagem do meu trabalho, quando eu penso no trabalho atemporal que a gente vem desenvolvendo ao longo desses 18 anos e que também a Empório traz isso. Sim. Quando a gente olha fotos, recordações e memórias dessa época, a gente vê que a linguagem da loja, a linguagem atemporal que ela sempre trouxe, né, esse clássico contemporâneo, o clássico com design, o contemporâneo com design, sempre esteve linkado com essa premissa de atemporalidade, que esteve sempre ligado também ao que eu acredito como arquiteto em um projeto. E a vitrine foi um marco também. Eu lembro até hoje o momento que a gente finalizou a vitrine e estava assim, a poucos minutos da inauguração, e uma correria, e a gente conseguiu finalizar e teve um coquetel, e na época foi realmente marcante para mim. Foi um evento bem diferenciado para aquele momento que vivíamos, Sim. né? Agora, um outro fato importante também é que nessa questão desse processo, nesse desenvolvimento, nessa questão do design de interiores, nós, como empresa, tivemos também a preocupação da questão da compra local. E ela surgiu com essa necessidade, e eu me lembro que naquela época nós formamos juntamos com um grupo de empresários e criamos um núcleo de decoração, que era o NTD. O objetivo era o quê? Era trazer essa união com os profissionais de arquitetura, né? Difundir mais o design de interiores e incentivar a compra local, né, Thales? Tu lembra dos nossos encontros do núcleo? Eu sempre defendi a compra local. Por que eu sempre defendi a compra local? Uma vez que eu acredito que o dinheiro que a gente gera aqui retorna pra gente aqui, eu imaginei sempre e sempre conduzi o meu trabalho para compra aqui. Sim. Então a gente foi precursor em também incentivar aos empresários locais que trouxessem marcas, produtos, materiais que até então a gente não tinha disponível para desenvolver um bom projeto em Palmas. Hoje, quando eu falo que Palmas já tem praticamente todas as marcas, todos os produtos, a gente consegue fazer tudo por aqui. Isso facilita também o nosso dia a dia quanto profissional. Sim. E o núcleo foi muito importante para consolidar esse mercado, né? Porque uma grande colega e amiga, Mônica Avelino, também sempre falava, chique é comprar em Palmas. Então a gente, junto com o grupo de arquitetos também, a gente fez todo esse trabalho de conscientização do mercado local, que vem também muito atrelado, tanto com o núcleo, quanto também com as Mosarques, né, Gleice? Sim, não. As Mosark era demais. A Mosark era um projeto, iniciativa da arquiteta Mônica Avelino, né? Mas foi nossa primeira casa cor aqui do Tocantins. Realmente foi incrível. E eu me lembro que na época a única opção de alto padrão na área de mobiliário e decoração era Empório Design. E os clientes chegavam na loja para comprar, eu falava, tem que ir para Mosark. Porque todo o mobiliário da loja estava na exposição. E assim, foi um trabalho inovador, porque a gente de fato trouxe esse mobiliário, a Gleice disponibilizou esse mobiliário pra gente, dentro da Mosark, que era uma mostra de arquitetura. Eu lembro que era tudo muito mais difícil, mas também talvez até mais prazeroso que hoje, talvez. Nossa. Pelo desafio que a gente encontrava. Eu lembro que uma das Mosarks era assim, tipo, o último minuto do segundo tempo pra gente terminar de fazer as produções, eu tava dirigindo o caminhão da loja para levar as peças, porque o pessoal da loja tava lá dentro montando os ambientes. E era uma equipe mais enxuta, a gente não tinha muita gente para poder trabalhar. O time era pequeno, né? Então a gente tinha que fazer tudo, né? Conseguiu fazer tudo ali. E a gente tem memórias fotográficas desses registros fotográficos dessa época, depois a gente pode até passar aí no vídeo para vocês, de toda essa trajetória da Mosark, que de fato eu participei desde a primeira Mosark, que foi em 2006, e por todas as edições que teve até 2012 eu tive presente. E agora a gente tem Casa Cor, né? Sim. Então, assim, essa história da construção e esse legado que a gente vem construindo,
realmente vai abrindo portas, né? Nossa, e assim, essa preocupação da Empório Design, do arquiteto Thales, com essa questão, é difundir o design de interior, o bem-morar, as possibilidades de mobiliário, de estilo, né? E de tudo que compõe uma casa, na questão da decoração, do papel de parede, né, dos tecidos, das tendências da época, né, Thales? E quando a gente traz isso, a gente vê o quanto pioneiro a gente foi e vê que ao longo desse tempo a gente não fugiu da nossa essência. E o que é essa essência? Quando você olha a Empório Design hoje como referência no mercado de alta decoração, de mobiliário de alto padrão no Tocantins, a gente pensa, como a Gleice trouxe no início da nossa conversa, esse edifício onde a gente está gravando aqui foi uma iniciativa que ela pensou há mais de 15 anos atrás, né? Nossa, inclusive, Thales, na época que nós fomos construir o prédio aqui, era assim, o pessoal falava, meu Deus, é longe demais, porque aqui era tudo mato. Nós tínhamos, acho que, o único prédio nessa avenida, né? E assim, a gente tinha a Praia da Graciosa, mas as construções aqui ainda não eram o que a gente vê hoje como um cartão postal da cidade. E o metro quadrado mais caro de Palmas hoje está concentrado nessa região onde está a loja. Pensando no pioneirismo, no pensamento de vanguarda, a Gleice já imaginou que aqui seria o grande cartão postal da cidade e uma grande área a ser trabalhada, e foi quando a gente desenvolveu esse projeto para ela há mais de 15 anos, e a gente não imaginava que os condomínios estariam aqui próximos, nem o Alphaville, nem os condomínios verticais que hoje a gente encontra na cidade estaria aqui, e nós desenvolvemos um projeto que hoje ainda é referência, acredito que por muito tempo, pela disposição, é uma loja de padrão, né, do alto padrão que a gente vê no país, né? Então a gente entende que nisso sempre foi uma visão de vanguarda, sentindo, trazendo e acreditando principalmente no mercado de Palmas e do Tocantins. Eu me lembro, Thales, que quando na época das mostras, né? Então a Empório Design foi precursora na questão das mostras de decoração interna dentro dos espaços, né? E nós fizemos também, na época a gente pensou, não, a gente precisa levar para fora da loja oportunidade para que as pessoas vissem isso em outro ambiente, né? Aí lembro do nosso primeiro showroom da Sierra no Shopping Capim Dourado? No Shopping Capim Dourado, porque o que acontece? Muitas vezes o público geral, né, o público da cidade não tinha acesso e não conhecia esse universo. E a Gleice Jane, visionária como sempre, me convidou para assinar esse showroom, que foi o primeiro showroom fora da loja, num ambiente comercial, com alto tráfego de pessoas ali, e aonde a gente começou a fazer essa conexão com esse público, também esse público geral, para mostrar para a cidade as potencialidades que a loja Empório Design tinha. E foi um showroom da Sierra que eu me lembro muito bem. A gente desenvolveu um projeto numa caixa preta, na verdade. Sim. E trouxemos o mobiliário e fizemos toda a ambientação, e recordando esse projeto eu vejo quão lindo ele foi. Nossa, lindo. E até hoje ele estaria atual com aquele mobiliário. Perfeito. E aí depois que partimos dessa ideia, eu pensei, nossa, que bacana, quantas pessoas que vinham do sul do Pará, do Maranhão, visitar o nosso estado, né? E se apaixonavam por aquele ambiente. Aí eu fui mais corajosa ainda. Aí nós fizemos uma mostra bem bacana, que fizemos 2 edições, a Galeria Empório Design, né? Essa primeira edição dessa primeira mostra, nós tiveram a participação dos arquitetos os veteranos. Então, assim, ficamos lá por quanto tempo nessa mostra? 1 ano, 2 anos nessa mostra? Acho que foram 2 anos. 2 anos. Gente, olha, no espaço de aproximadamente, acho que uns 600 metros, 500 metros, dentro do shopping Capim Dourado. Aí agora vocês imaginam a gente mantendo essa estrutura, né, Thales? Com colaborador, com limpeza, com organização, com apresentação. Para quê? Para que a comunidade do Tocantins e do entorno tivesse a oportunidade de ver ali inspiração de decoração, de arquitetura,
de marcenaria, de tapeçaria de arte, e foi assim fantástico, né? E nisso também, mais uma vez, uma visão além do convencional, né? A gente traz para o público uma realidade que ele pode ter na casa dele, fazendo com que as pessoas percebessem melhor a qualidade desses espaços e como o design de exteriores, a arquitetura de exteriores pode trazer bem-estar, aconchego dentro das casas das pessoas, né? Então, quando a loja rompe as barreiras do espaço onde ela insere e começa a trazer esse público para perto, é um trabalho realmente de vanguarda que a gente foi desenvolvendo com outros colegas, né? A gente tem desde todos os fornecedores também que abraçaram essa ideia, que foi muito marcante também para o cenário local desse mercado de alto padrão. E assim, o propósito, o objetivo, claro, além de mostrar para a comunidade, para a sociedade, esse jeito de morar, essas diversas possibilidades, nós como empresa tinha também a preocupação de dar oportunidade para que o arquiteto mostrasse o seu talento, desenvolvesse o seu projeto, e os ambientes ficavam assim incríveis ali, e o público se identificava, né, com os trabalhos ali. E também como o trabalho foi sendo desenvolvido na primeira edição com os veteranos, na segunda edição a gente já teve uma nova galera que estava chegando no mercado. Sim, a galera mais jovem, né? Que eles foram entendendo também essa dinâmica daquilo que a gente veio construindo até então. E já pegaram, digamos, esse ônibus andando, né? Essa fila andando e as coisas também acontecendo e também sendo palco para que outros colegas também pudessem, de fato, mostrar o seu talento, o seu trabalho e assim contribuir para a melhor ambientação das casas, para a consolidação desse mercado na nossa cidade e no nosso estado. Sim. E eu tava aí depois, claro, aí as mostras, aí na segunda já foi no formato de pop-up, né? Que é um comércio temporário, né? Que foi muito bom, que tivemos a oportunidade realmente de apresentar e de mostrar um pouco da loja também. E eu me lembro também, Thales, aí quando fomos para inaugurar a loja, uma outra mostra que foi a Morada Viva, né? Com a participação de vários arquitetos que vieram e fizeram a transformação desse espaço, né, Thales? Enquanto tudo isso estava acontecendo, a loja estava sendo construída. Né? Exato, não parou. A loja, claro, que a gente demorou bastante tempo para construir, né? Até porque, como a gente disse, como era uma ideia muito inovadora, a gente não tinha nem essa avenida que é a Avenida Orla, né? Sim. Que aqui aberta como ela é hoje, né? Realmente. Então, ao longo dessas mostras, das mosaics, da história das mostras no shopping Capim Dourado, a loja foi sendo construída e quando terminou a loja para a inauguração, teve essa mostra de arquitetura dentro da loja, onde teve vários colegas também, que a gente, e muito dos ambientes ainda resta um pouco da característica deles aqui, né? Ainda mantém, que a gente também trouxe também uma contribuição tanto com o projeto arquitetônico da loja como a ambientação dos espaços. Sim, e os arquitetos, de modo geral, eles sempre estiveram muito presentes, né, Thales? Em todos os projetos da Empório Design, porque foi uma junção aí de talentos, né? Mesmo. Então, ao mesmo tempo que a Empório crescia, todos eles cresciam também, e um ajudando o outro, né? E assim, nesse desenrolar desse desenvolvimento desse projeto, a gente viu tanto que a loja já estava se consolidando e já era uma referência no mercado desde então. O que cada dia se mostra, né, como um fio condutor do design na nossa cidade, no Tocantins. E a loja não para, né? E o crescimento não para. E nesse desenvolvimento a loja foi se consolidando dia após dia, né, nesse mercado, assim como nós também no nosso trabalho, através de todos os produtos e marcas e de toda essa consultoria que a gente desenvolveu, né? Eu já fui com a Glessijane para Gramado algumas vezes. Sim. Acho que umas 3 vezes por aí. Para Tidelli também, para a gente trazer o showroom, eu ajudava ela a montar
escolher tecidos, né? E a curadoria da linha Empório Design? Hã? Essa também ainda foi. Não, essa né? também faz parte do nosso projeto. Do nosso projeto. A Gleice me convidou para assinar essa curadoria das peças, a desenvolver uma linha para a loja que tivesse um custo-benefício, com qualidade, com design, e que trouxesse a atmosfera do que a loja sempre acreditou nesse design atemporal, e a gente assinou essa linha para a loja com essa curadoria, com um olhar bem específico para o mercado, né? Também visando também que esse produto alcançasse o maior número de lares também, né? Até porque é um mobiliário um pouco menor, um mobiliário acessível, que pode ser usado em apartamentos, né? Então a linha Empório Design foi um sucesso, é um sucesso até hoje, né? Porque a primeira casa, aquele momento que a pessoa está ali desenvolvendo, apurando o seu gosto, desenvolvendo o olhar para o design de interiores, a linha Empório Design veio para atender esse público. Aí, como eu tenho uma mente inquieta e TDAH também, então você já imagina uma mente acelerada, já não bastava, nós criamos o projeto Futuro Design. Que foi uma outra contribuição aonde os profissionais, nós profissionais, junto com recém-formados ou os estudantes de arquitetura que estavam fazendo o curso de design de exteriores, né, que era uma matéria optativa. Com a nossa curadoria, a gente pegava assim, esses alunos e desenvolvia junto com eles ambientes também, como aquela relação aluno-professor, uma coisa meio tutor também ali de cuidado, onde eles puderam também experimentar um pouco desse universo. Eu sei que isso também marcou a vida dessas pessoas, desses alunos, esse projeto junto com a Universidade Luterana do Brasil, a UBRA, e a Empório sempre à frente, desenvolvendo. E o legal é que, assim, quando nós conversamos com a coordenadora do curso, ela falou que como design de interiores era uma disciplina optativa, então poucos alunos faziam. Mas depois do projeto, a demanda era absurda, porque todo mundo queria participar, porque o estudante de arquitetura teria ali um arquiteto à sua disposição, ele tinha um cliente para idealizar um projeto, e a loja cedia todo espaço para ele desenvolver aquele projeto pensando nesse cliente. E no final tinha um lançamento, né, Thales, dos estudantes, aí trazia o pai vinha para arrumar uma iluminação, para ajudar, a família toda do estudante era envolvido, e esse era um grande evento na loja, né? E paralelo a isso, a Gleice sempre me trouxe muito essa questão também do coração e da mente inquieta, na verdade coração calmo e a mente quieta, né? Da necessidade que ela tinha de também trazer um objetivo maior, um propósito maior para a loja. E então esse futuro design já veio dessa necessidade de uma contribuição também acadêmica, social. Né? Essa é uma preocupação da empresa. Para o desenvolvimento do design de exteriores, da arquitetura de exteriores do nosso estado. E hoje, quando a gente vê esse projeto maravilhoso que está aqui também, né, que é a Jalapoeiras apurada, né? A gente vê como a Empório, né, sempre se consolidou nesse universo de ser pioneira nas ações, de trazer realmente uma visão geral, holística para todo esse mercado, onde atenda não somente também o nosso cliente final, a venda em si, né? Mas também a preocupação socioambiental e esse projeto maravilhoso que hoje está aqui na loja, eu convido a todos a conhecerem. A loja está aqui aberta para que todos possam vir conhecer esse projeto, que é um projeto que reflete a realidade do nosso estado, a cultura do nosso estado, a realidade de onde a gente veio. Eu falo isso porque, assim como a Gleiciane, eu me considero tocantinense. Eu sou tocantinense, nasci em Miracema, até então norte de Goiás, e tendo em mim sempre a vontade e o desejo, o propósito de levar, através do meu trabalho, o Tocantins para o mundo, né? Então, quando a gente vê esse desenvolvimento do escritório, esse crescimento do escritório hoje com uma outra unidade do escritório em Brasília e também representando o nosso estado
dentro desse universo, eu vejo que como propósito de levar bem-estar, aconchego, a gente está conseguindo também. Está preparada para receber esse projeto em Palmas e a Empórios. Então não teve outro pensamento, outra loja ou outro momento que ele poderia imaginar um outro local. Sim. Né? Nossa. Isso é um reconhecimento, né? Agora, quando trabalho. você vê, Thales, por exemplo, as jalapoeiras que vieram para o lançamento, né, da mostra aqui, né, da coleção, a alegria de ver essa obra de arte dela nesse espaço. Então, assim, num ambiente completamente diferente da vida dela, do cotidiano né? dela. Então, gente, isso não tem satisfação maior, alegria maior do que proporcionar. E agora a gente convida todos vocês para virem aqui comprar essas peças, verdadeira obra de arte, que são peças que podem ser utilizadas no estádio, em qualquer ambiente, né, Thales? São peças, como nosso material capim dourado sempre foi utilizado de uma forma muito, num plano só. Então, quando a gente vê esse capim mais maleável, com formas orgânicas, com volumes, né, que são essas esculturas e todo esse trabalho, a gente vê as infinitas possibilidades que o capim dourado tem e como isso pode ser desenvolvido ao longo de uma consultoria bem feita, como o Marcelo fez, e com as mãos tão habilidosas e táteis dessas artesãs. Nós temos que valorizar a nossa cultura local, a nossa história, a nossa região, o lugar de onde a gente veio. Isso também se diz respeito à nossa própria história. Uma vez que eu valorizo a minha história, eu estou valorizando também toda a minha ancestralidade, de onde eu vim, né, de toda a minha história. Enquanto profissional, eu ter essa sensibilidade também faz com que os projetos fiquem mais ricos, mais interessantes, e mais gostosos de ver, de sentir, como esse trabalho que a gente viu aqui, né? Sim. Bom, e eu queria hoje falar um pouquinho, conversar um pouquinho, detalhes sobre as tendências de 2024, né? Vamos aqui elencar algumas coisas do seu ponto de vista, do meu ponto de vista, o que a gente vê assim como uma tendência muito forte para 2024. Eu elenco algumas, por exemplo, a questão da sustentabilidade, isso é inevitável, né? Fato. A questão da tecnologia, da inteligência, da tecnologia voltada para automação residencial, né? Que hoje facilita toda a sua vida, hoje não tem como você não pensar nisso, né? O uso das cores do natural, que é outro fator. Eu acredito muito assim, eu não sou um arquiteto muito de modismos, porque eu acho que por mais que, assim como a moda é uma arte, a arquitetura também é arte, ela está incluída dentro das 7 artes que a gente tem categorizada, como a música, como as artes plásticas, a arquitetura também é arte, como moda também é arte, mas eu não acredito que a arquitetura ela está vinculada a modismos. Quando a gente fala de tendência, são visões macro, que são essas as visões que eu compartilho com você. Sim. Eu acredito que quando a gente pensa em tendência, a gente não vai estar falando aqui de qual a cor de 2024, sim. ou de qual tecido é 2024, ou de qual mobiliário é o momento, ou o que está na moda. A gente vem falar de tendências, e quando a gente fala de tendências, a gente está olhando para o mundo, a gente não está vendo também só a nossa realidade. Então, quando a gente trata de sustentabilidade, é uma coisa que a gente já vem falando e escutando ao longo de muitos anos, e que hoje a gente percebe os efeitos práticos no clima. Sim. Então não dá para a gente pensar em 2024, quando se trata de arquitetura, de não termos, por exemplo, energia solar. Sim. Né? Quando a gente fala em 2024 sobre sustentabilidade, a gente tem que pensar em casas que realmente trabalhem com a sustentabilidade, métodos construtivos que realmente façam com que a gente desperdice menos. Sim. Uma vez que a construção civil, salvo engano, ela corresponde a quase 30% do lixo produzido no mundo. É muita coisa. É muita coisa. E nós, como arquitetos, temos esse papel também
de cuidar do meio ambiente. Porque muitas vezes a gente traz a sustentabilidade como algo muito distante da realidade da gente. Vamos lá para a parte prática e de forma que a gente está falando de design de exteriores e de mobiliário. Quando eu compro um móvel que tem uma durabilidade estendida, que eu tenho um sofá que vai durar 20 anos, porque ele é de uma boa estrutura, porque a indústria que produziu esse sofá já tem uma preocupação ambiental, aonde essa madeira já é uma madeira que já vem certificada de reflorestamento, onde essa espuma também já passou por um processo de certificação, aonde o tecido, a lavagem do tecido, a tintura que faz as cores dos tecidos também já é uma tinta que não agride o meio ambiente. Eu estou escolhendo um produto que é sustentável. E a sustentabilidade está muito atrelada ao que eu acredito também sobre ser atemporal. Por quê? Eu compro um mobiliário desse que vai me durar 20, 30 anos, eu não tenho necessidade de estar comprando outro sofá que é descartável, aonde eu vou estar produzindo lixo. Sim. Inclusive, a escolha dos nossos fornecedores é baseado nisso. Uma indústria que não tem essa preocupação, ela não atende a Empório Design. Por quê? Porque como é que a gente vai pensar nas futuras gerações se a gente não pensar no hoje? Né? E a gente vai criando um repertório. A partir do momento que eu tenho um sofá, eu acho que todo mundo recorda de momentos da vida e nas casas dos avós ou na própria casa dos pais que falavam, nossa, esse sofá acompanha a minha família há tantos anos, ou isso eu comprei quando eu casei e os casamentos de mais de 50 anos, o sofá acompanhando a família. Hoje a gente tem esse mobiliário que dura tanto de tempo porque nós temos empresas que cuidam da qualidade. Sim. E que são mobiliários com desenho que vai poder te acompanhar por muito tempo e não pensar em coisas descartáveis. Então, um dos itens de forma prática que a gente pode contribuir com a sustentabilidade é saber como a gente consome, o que a gente está consumindo. E aí, trazendo para o nosso universo, nós como arquitetos e design de exteriores, o que nós estamos especificando, né? Será que o que a gente está especificando, a indústria, aquele sofá ou aquela cadeira ou aquele móvel tem essa preocupação da sustentabilidade e é realmente alguma coisa que vai durar muito tempo, com isso menos lixo produzido. Né? E tem outra coisa bem interessante dentro desse pensamento aí, Thales, eu vejo assim, a Tideli. A Tideli, ela atende uma comunidade onde todo o material que é descartado na indústria, eles reaproveitam esse material. A Tideli apoia na comercialização desse produto e tudo que é vendido volta para a comunidade, para ajudar aquelas famílias carentes. E você vê que é uma empresa que tem também, não falando só de sustentabilidade, mas uma preocupação socioambiental. Socioambiental. Então a gente desenvolve o nosso projeto e as nossas especificações, quando a gente traz e sugere para os nossos clientes certos produtos ou certas marcas, porque a gente sabe que a gente está contribuindo também para um futuro melhor, onde haja mais consciência ambiental, uma consciência também social dentro do nosso trabalho. Quando a gente traz também esse link para a tecnologia, é imprescindível. A primeira casa que eu fiz 100% automatizada já deve ter mais ou menos 12 anos, como me recordo, da minha casa aqui, um projeto que eu desenvolvi aqui em Palmas, de uma casa 100% automatizada. Naquela época, a tecnologia da automação era uma, que é totalmente diferente de hoje, que é uma crescente nesse universo. Então, eu sempre falo para o meu cliente, a automação é necessária numa casa. Não tem como não pensar em uma casa, num projeto de uma residência ou de um espaço comercial, enfim, que não pense na automação, que não tenha a automação como um norte de projeto. Porque
nós estamos em 2024 e não tem como não pensar numa casa em termos de automatizada, praticidade, né? usar a tecnologia para a questão da praticidade, para a questão da segurança, né? E também da sustentabilidade, também, né? Porque tá tudo muito ligado. atrelado, né? Agora, uma outra coisa que eu acho bem interessante é a questão dos espaços multifuncional, né? Então, hoje, com a forma de morar, né? Então, isso é muito, muito interessante e eu vejo aqui no Tocantins especial que os ambientes estão muito integrados, a varanda, o estar, o jantar, porque nós temos um clima muito quente, então nós utilizamos muito esse ambiente externo da casa. Eu acho que as áreas externas que estão sempre presentes nos meus projetos, eu sempre acreditei desde muito cedo, desde o meu início profissional, que os ambientes internos, por isso eu falo que o design de interiores também para mim é importante, porque quando eu penso na posição de uma cama, eu estou pensando no exterior, naquela janela que vai estar ali próximo, que a pessoa vai estar enxergando ali fora, essa integração com as áreas verdes, com os jardins, que sempre foi uma realidade do meu trabalho. E hoje, quando a gente vê essa conexão, essa busca do homem, dessa conexão com a natureza, a gente vê isso que a Gleice trouxe, da necessidade das pessoas em estarem em contato com as áreas verdes, com as áreas que realmente, essas áreas de receber, que está totalmente integrado aos jardins, a essa extensão da casa como uma extensão também para o jardim. Sim, né? sim. É uma tendência que a gente vê que veio para ficar. Não, veio para ficar, isso não tem Eu como. acho que ela veio para ficar uma vez que a tecnologia, e aí a gente vê a velocidade das informações, né? Porque hoje, quando a gente fala de informação, a gente tem acesso à informação, a todo tipo de informação. Mas como ela é absorvida por nós, é que a gente ainda está nesse momento ainda de entender como isso vai funcionar de forma prática. E como vamos usar, né? Como vamos usar. Porque eu acho que cada pessoa tem os seus hábitos, seus costumes, sua maneira de ser, de viver. Então tem que ver, dentro disso que oferece, o que vai me atender, de que forma eu posso utilizar, né? É muito importante, e eu sempre falo para os meus clientes que eu, como arquiteto, eu entendo que o meu trabalho é muito voltado para o outro e não para mim. Eu sempre vou projetar diante de uma necessidade do outro, daquela família. Quando a família se conhece bem, quando o casal está bem entrosado, a dinâmica familiar já está consolidada nas relações ali dentro da casa, e aí é onde a gente percebe que a psicologia também está muito atrelada à arquitetura, porque a gente trata também de sentimentos, a gente trata também das relações, e essas relações que acontecem ali dos usuários dentro da casa, da dinâmica daquela família, que hoje cada família é única, então cada projeto é único. Tem famílias que precisam desses espaços mais integrados, porque todos ali estão nas suas atividades cotidianas, mas ao mesmo tempo, cada um desenvolvendo o seu trabalho ou a sua atividade, mas todos se vendo, né? Sim, ali naquele mesmo espaço. Então, um está assistindo TV, a mãe está cozinhando, o pai está ali na sala de jantar, no computador trabalhando, o outro filho está lendo um livro, mas todos estão no mesmo ambiente. Então, uma coisa que é muito importante para você que está pensando em construir, você que está desenvolvendo um projeto, é entender as necessidades da sua família. É muito importante, muito mais do que seguir essas tendências do que a gente está falando, tem que ressoar com você, tem que estar de acordo com a realidade da sua família, porque cada família é única. Quando a gente se trata de projeto, a gente tem que pensar que a dinâmica familiar é única, e o meu projeto, o desenvolvimento da arquitetura e também da escolha do mobiliário para o design de interiores está atrelado a essa realidade da família, que também vai mudando. Sim. Né? Então tem cada famílias... época, cada fase da tua vida, tu tem uma necessidade. Você pode ver, né? Isso na dinâmica das casas que você já teve, nas realidades, o tanto que mudou, né? E a gente tem nós temos essa muitos mudança, clientes, né? é uma característica inclusive da nossa empresa, é de ter clientes recorrentes. Então é sinal que, graças a Deus, a gente está fazendo uma entrega, né, de excelência, que eles estão gostando. Mas quando você falou aí de entender essa dinâmica da casa, até com relação à tecnologia, um exemplo bem simples, né?
Por exemplo, na minha casa eu tenho 8 irmãos e a gente adora receber. E minha casa tem uma varanda grande, até por necessidade, né? Então eu tinha um problema sério com iluminação. Por quê? Vai chegar alguém na minha casa, as visitas para fazer uma festa. Eu tinha que sair ligando tomada por tomada, até eu ligar a luz do jardim, a luz da piscina. Hoje não, eu vou lá numa tecla, modo festa, eu ligo a TV, eu ligo o ar da sala de jogos, eu ligo as luzes do jardim. Então, o quanto ficou fácil a minha vida, né? O quanto ficou mais prático, né? A tecnologia trouxe isso com praticidade, né? E aí a gente vê o quão importante entender também essas necessidades. Será que minha família, eu estou numa fase, eu realmente gosto de receber? Eu gosto de receber, como eu recebo na varanda, eu recebo no jardim, eu recebo dentro de casa, na sala, como é a minha dinâmica com a minha família no dia a dia. Por exemplo, a minha família tem o hábito de almoçar na cozinha, eu tenho o hábito de almoçar na sala de jantar, ou tenho o hábito de almoçar na varanda gourmet. Qual é a realidade da minha família? Por quê? Isso é importante você conhecer essa dinâmica da casa, para que o arquiteto, o designer de interiores consiga de fato atender a demanda que você necessita. Porque quando você entende essa dinâmica, até a especificação do mobiliário fica mais fácil. Nossa, muito mais fácil. Muito eu falo mais sempre para os meus clientes que têm crianças pequenas. Geralmente as pessoas vêm com aquela ideia da casa mais clara, né? Do sofá branco, que está sempre no imaginário, né? Muito limpo e tal. Essa é uma realidade linda, mas que não vai ser a realidade se você tem criança pequena. Porque se você tem criança pequena, eu acredito que a casa ela tem que ser sempre usada e não ficar parecendo que é um showroom de loja. Sim, então, casa tem que ter vida, tem que ter dinâmica. E a especificação do mobiliário também está atrelado a esse uso, a essa dinâmica da casa, né? Sim. Então, muitas vezes você vai precisar de ter um sofá um pouquinho mais escuro nessa fase da vida, ou com um tecido que seja náutico, né? Que possa molhar. Sim. E num outro momento da vida, se é um mobiliário de qualidade, você troca aquele tecido por um tecido mais claro ou um outro tecido que você queira. Importante é entender que a sua família é única e o que vai ser feito para a sua família muitas vezes não vai atender a família do seu vizinho, da sua amiga. Isso é verdade. E assim a gente consegue desenvolver um projeto realmente personalizado e único para cada cliente. E olha, não tem alegria maior, nossa, de fazer uma entrega onde realmente o profissional, aquela família fez uma escolha certa do mobiliário, porque você vai entender ali o porquê de cada mobiliário, o porquê de cada cor, né? Porque a gente percebe que quando esse briefing ou quando essa execução ela não é feita de uma forma muito clara, há uma decepção posterior, há uma insatisfação. E nós, como empresa, o que nós queremos é uma entrega excelente e um cliente extremamente feliz e realizado. Por isso que é importante, e eu acho que a comunicação entre o profissional, é óbvio que quando você tiver que escolher um profissional para desenvolver o projeto da sua casa, o projeto de interiores da sua clínica, do seu consultório, ou da casa, ou um ambiente que esteja atrelado aos seus valores e ao estilo desse profissional também, para que tudo fique mais fácil e que também a comunicação com esse profissional seja feita de forma clara, que você realmente entenda quais são as suas necessidades e traga para o profissional para que ele realmente possa te trazer soluções e até surpreender você diante daquela demanda. E é importante também entender que o mobiliário, a especificação de mobiliário está muito atrelado também a essa realidade. Nós temos uma realidade hoje, dentro desse mercado também, que nós temos o público da terceira idade. Nós, graças a Deus, estamos vivendo mais. E vivendo mais, a gente tem outro público para ser atendido, que é o 60 mais. Sim. Esse público, por exemplo, a gente tem que entender todas as questões de mobilidade. Então, um sofá mais baixo, ou uma poltrona mais baixa, ou uma cadeira que não seja tão confortável, já não atende esse público. Então, a gente tem que entender que a especificação do mobiliário também atende uma demanda específica
que o cliente nos traz e a gente consegue, de fato, especificar o que está de acordo com a funcionalidade e também visando a beleza e a estética. Verdade. Nossa, esse bate-papo foi maravilhoso, hein, Thales? Foi, nossa, né? Vai falar, gente, sobre design de interior para nós, né, Thales? Eu acho que aqui tem papo para mais de ano. Nossa, viu, gente? Não é só olha, um é ponto, muito tempo de gravação, é muita história. Porque a gente, assim, ó, eu estava até conversando com o Thales sobre isso. O que a gente faz? Eu acho que isso é muito mais, isso é um propósito de vida, né, Thales? É um propósito. De querer servir, de querer contribuir, de querer dar mais. Não é dar mais daquilo que a gente pode, é fazer algo além do que, por exemplo, nós como empresa, querer simplesmente comercializar móveis. Gleice, né? Uma vez eu vi o filme da história da Jacqueline Kennedy. E aquilo me marcou muito ali quando ela tá fazendo a reforma da Casa Branca e gastando muito. E até então o Kennedy vira para ela e fala: nossa, mas você tá gastando muito, superou além da nossa expectativa financeira. O planejamento financeiro ali. Aí ela vira e fala para ele, fala assim: olha, a gente só vai entender de uma civilização, da cultura de uma época, através dos utensílios, da forma como eles viviam. Nós somos antepassados de uma geração que está vindo. Sim. E essa geração que vai vir daqui 100 anos, 150 anos, eles vão olhar para nós e entender como a gente vivia através desses objetos. Sim. E é isso que vai ficar. Né? É verdade. É essa dinâmica de uma taça, de um talher, de uma bandeja, de um objeto de decoração, é que vai mostrar de fato como a gente viveu. E a arquitetura também dos espaços, né? Do uso dos espaços, de como você usa, porque cada época a gente vai evoluindo, vai mudando. Por exemplo, esses ambientes integrados era algo que antigamente quem fazia a comida ficava naquele ambiente fechado, onde a visita não podia nem sentir o cheiro da comida, né? A surpresa do servir. Hoje não. Você se produz o alimento ali, se faz de uma forma compartilhada, né? E de forma que as pessoas realmente interajam mais. Sim. É uma realidade da nossa sociedade hoje. E isso vai ficar datado através da nossa arquitetura, do nosso legado, daquilo que a gente se propôs a fazer dentro da realidade da nossa época, como legado aí para a nossa história, mostrando a nossa realidade de hoje para as futuras gerações. É isso aí. Agradeço muito, Thales, foi enriquecedor, né? Nosso bate-papo contando um pouquinho dessa história do design de interiores aqui no Tocantins, e nós fizemos isso com o maior prazer, né, Thales? E a gente tem história para contar. A gente tem história, eu acho que desse pequeno resumo que a gente fez, se a gente pegar um dele para falar só dele, a gente tem assunto para muito tempo. Para metro, como diz, né? Eu, quando ligo para a Gleice, muitas vezes, assim... Não, a bateria acaba. Sempre acaba, gente, porque é tanta conversa. Mas a conversa com o Thales é inspiradora. Ele é um cara inteligente, antenado, tá sempre estudando, sempre à frente. Então ele tá sempre me dando essa injeção de ânimo, de trazendo ideias novas. Então, assim, foram esses, completando agora 18 anos de convivência, de muito aprendizado, e que nós compartilhamos aqui com vocês. Espero que vocês gostem. Obrigado, Gleice. Ai, um abraço, bom demais. E nos segue no Instagram. Thales, por favor, qual é o seu Instagram? O meu Instagram, @thalesago. E nós estamos aí para contribuir para o mercado sempre, pensando em nós, no coletivo, no meio ambiente, na sociedade, contribuindo da melhor maneira. É isso aí.